Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar. Sim, vai brilhar. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim... Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Nessa noite, noite abençoada, dia 10/6/2025, às 19h03, irmãos. Aqui quem fala é o pastor William, do Ministério Segundo o Coração de Deus. E nós estamos aqui mais uma vez para louvar, engrandecer, exaltar o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? E a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Mais um estudo bíblico da palavra dessa noite, né? Essa palavra que tem transformado a nossa vida, essa palavra que tem nos libertado, nos abençoado cada vez mais. E hoje nós vamos para mais um estudo bíblico da palavra do Senhor. Mas antes vamos estar aqui orando, fazendo uma oração, agradecendo a Deus por essa noite abençoada. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, mais uma vez aqui estamos, Senhor, para cumprir com essa missão que o Senhor colocou nas nossas vidas, de estar trazendo o estudo bíblico da Tua Palavra, Pai, através dessa janela para o mundo que é as redes sociais, Senhor. Quero abençoar aqui cada vida que vai estar acompanhando, todos os irmãos ali do Ministério Segundo o Coração de Deus, os irmãos que não são do Ministério também, mas que acompanham, que o Senhor vem estar abençoando cada vida, meu Pai, e vem estar nos direcionando através do Teu Espírito Santo para o estudo dessa palavra. É o que nós te pedimos nessa noite e assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Enquanto os irmãos vão entrando, já vamos aqui para a apresentação da lição. A lição de hoje é a lição número 10, que tem como título A Promessa do Espírito. Lição número 10. E o tema central do segundo trimestre de 2025 é E o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Essa é a lição de hoje. E nós já vamos para o textuário. O textuário está em João, capítulo 20, versículo 22, que diz: E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. João 20, versículo 22. E nós já vamos aqui para a verdade prática. Verdade prática já está aí na sua tela. Verdade prática diz: a promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Essa promessa qual é, né? A promessa do Espírito Santo que vem sobre a vida de todo crente. E nós já vamos para a leitura bíblica. Leitura bíblica está em João, capítulo 14, versículo 16 ao 18, versículo 26, versículo
capítulo 16, versículo 7, versículo 8 e 13 e capítulo 20, versículo 21 e 22. Amém? E a apresentação da lição. Essa lição tem 3 objetivos principais. O primeiro é analisar a promessa do Pai conforme ensinada por Jesus no Evangelho de João. Segundo objetivo, investigar o fato de que o Espírito habita nos discípulos para que estes cumpram a vontade de Deus. E o terceiro objetivo, evidenciar o poder transformador da descida do Espírito no dia de Pentecostes. Glória a Deus! E aí nós já vamos para a introdução, já estamos em aula. A introdução diz: nesta lição, vamos analisar 2 momentos significativos. Em primeiro lugar, a afirmação de Jesus aos seus discípulos de que eles receberiam o Espírito Santo. Em seguida, estabeleceremos uma ligação entre essa visão regeneradora da promessa do Espírito em João e a perspectiva capacitadora a respeito do Espírito, que encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. 2 funções aqui, irmãos, do Espírito Santo principais, né? Regeneração e empoderamento, dá poder para o cristão, né? Mas que poder é esse? Daqui a pouquinho vamos estar falando sobre que poder é este. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Como está o som aí, o fundo musical, o som, tá tudo bom? O fundo não está atrapalhando? Se tiver algum problema aí, os irmãos coloquem aí nos comentários, em nome de Jesus. Antes de iniciarmos aqui o tópico 1, né, já cumprimentar os irmãos que entraram. Minha esposa, né? Minha esposa está aí, nossa irmã Natália está aí, né? Minha esposa está aí também. Meus filhos está aí também. Irmã Natália, irmão Jesuíno, Deus abençoe. Irmã Raimunda. A irmã Laiane já entrou também, né? Nossa diaconisa Daniele já entrou também. Nossa irmã Nilde Vila Nova. Nossa levita Maria Alice. Nosso levita João Kleber. Todos aí já, né? Que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Vamos lá para o primeiro tópico dessa lição. Procurar ser objetivo, né, irmãos? Irmã Natália disse que está ótimo o som, né? Manda um abraço aí pro Micael, pra Larissa, pro esposo, para toda a família, em nome de Jesus. Então vamos lá, irmãos. Primeiro tópico, a promessa do Pai. Subtópico 1, Jesus enviará o Consolador. No Evangelho de João, capítulo 14, lemos: Ele vos dará outro Consolador. Este Consolador é o Espírito Santo que habita convosco e estará em vós. No capítulo 16 é mencionado que quando o Consolador chegar, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, evidenciando a atuação regeneradora da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nossa diaconisa Osmarina está aí também, né? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Os irmãos estão falando que o som tá bom, então é bênção de Deus. Então vamos lá, irmãos. Eu destaquei aqui 2 palavras para o Espírito Santo aqui nesse primeiro tópico. Outro Consolador, e também nós vamos falar da atuação regeneradora do Espírito. Essa palavra outro Consolador tem um significado muito forte na Bíblia, né? Essa palavra no grego, essa palavra quer dizer allos, né? Que é outro da mesma espécie, outro da mesma natureza. Então, quando Jesus esteve nessa terra, ele foi o nosso Consolador. Já falamos isso em outras vezes, mas é sempre bom relembrar, né? O ensino é isso, o ensino é repetição. Então, irmãos, quando Jesus esteve nessa terra, ele foi o Consolador. Ele ainda é, né? Mas quando ele estava nessa terra, ele era o Consolador dos discípulos. Mas quando Jesus ia para o Pai, Jesus ele falou para os discípulos: é necessário que eu vá para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar outro Consolador para estar com vocês. Outro Consolador, né? Para estar com vocês. Então essa palavra vem de allos, que quer dizer outro, mas é outro da mesma espécie. Ou seja, outro da mesma natureza. Sabemos que Jesus é Deus, o Pai é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Então, irmãos, o Espírito Santo habitando em nós é o próprio Deus habitando dentro de nós. E ele é o nosso Consolador. Nos momentos de lutas, nos momentos de tristezas, nos momentos de dúvidas,
nos momentos de incertezas, nos momentos de angústias, nos momentos de perdas, né? O Espírito Santo, ele vai estar nos consolando e nos direcionando. Ele é esse outro consolador. Aqui nós destacamos também a palavra... Aqui nós destacamos também a atuação regeneradora. Então nós vamos falar da atuação regeneradora do Espírito Santo, porque o que o Espírito Santo ele produz em nós? É o Espírito Santo que produz o novo nascimento em nós. É o Espírito Santo que faz com que nós sejamos gerados de novo. Essa promessa não está só no Novo Testamento. Essa promessa ela vem desde o Antigo Testamento e nós já vamos conferir isso no primeiro versículo aqui. Deixa eu só colocar o versículo certo aqui. Primeiro versículo, que é o versículo de Ezequiel. Deixa eu voltar aqui. Versículo de Ezequiel, que está em Ezequiel 36. Deixa eu dar um pause aqui. Ezequiel 36, versículo 27. Que diz assim, ó: e porei dentro de vós, presta atenção, irmãos, não é só do lado, né? Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Tá vendo quem nos capacita a obedecer? É o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ele começa a habitar dentro de nós, aí nós somos capacitados a obedecer a palavra de Deus, guardar os estatutos, né? Observar os juízos de Deus, observar a palavra de Deus. Isso é chamado o novo nascimento. A nova natureza que nós temos, né? Não é mais uma natureza desobediente. Agora é uma natureza submissa a Deus. Agora é uma natureza obediente a Deus. Essa é a ação regeneradora do Espírito. Além de ser consolador, ele é também capacitador. Ele nos capacita a obedecer. Sem o Espírito, nós não seríamos capazes de obedecer a palavra de Deus. Então toda honra, toda glória, todo louvor sempre vai ser dele, né? Nossa irmã Amanda está aí também. Deus abençoe a irmã Amanda e toda a família em nome de Jesus Cristo, irmãos. Então, além dele ser o consolador, ele é também o regenerador, irmãos. Espírito Santo também vem da palavra em grego ali, que quer dizer paracletos. Paracletos também significa aquele que foi chamado para estar ao lado, para ajudar, o ajudador, né? Então é isso que ele faz. Ele nos ajuda, ele nos consola, ele nos direciona, ele nos inspira, ele nos ensina, ele nos transforma, ele nos liberta e ele nos salva. Tudo isso é papel do Espírito Santo, o outro consolador nas nossas vidas, irmãos. Amém? E agora nós vamos aqui para o subtópico 2. Subtópico 2 diz: o Consolador. A palavra grega traduzida como consolador é parakletos, cujo significado refere-se a alguém chamado para ajudar, encorajar ou interceder por outra pessoa. Assim, um parakletos assemelha-se a um amigo que desempenha o papel do advogado ou consultor especial, ou ainda como um assistente que auxilia em momentos importantes. A expressão outro consolador designa o Espírito Santo como uma pessoa. É importante dizer que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, irmãos. Ele não é uma força, ele não é uma energia, apesar dele ter ali alguns símbolos, né, na Bíblia. Por exemplo, a pomba branca representa o Espírito Santo, né? Uma pomba representa o Espírito Santo. A água representa o Espírito Santo, fogo representa o Espírito Santo. Temos várias representações, mas o Espírito Santo, ele não é uma força que toma a pessoa ali, não. Ele é uma pessoa. Ele tem sentimentos, ele até mesmo se entristece. Olha só o que diz aqui em Efésios, deixa eu ver se eu anotei esse versículo. Efésios 4:30, tá aqui, ó. Efésios 4:30. Olha o que diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então não tem como você entristecer uma força, né? Não tem como você entristecer uma energia. Só tem como entristecer uma pessoa. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Da mesma maneira que ele nos consola, mas da mesma maneira também, se nós não tivermos cuidado, nós podemos entristecer ele também. Apagar a chama dele nas nossas vidas, como a palavra ensina também, né? Agora, irmãos, imagine uma coisa.
Espírito Santo também significa amigo, né? Aquele que é para estar ao lado, amigo. Agora imagine uma situação. Você já pensou o seu melhor amigo, aquela pessoa que gosta muito de você, que te ama, que te ajuda, que cuida de você? Já pensou esse amigo chegar para você e falar assim: olha, você vai ter que ficar sem mim, porque eu vou partir dessa para melhor. Eu estou partindo, já chegou minha hora, você vai ter que ficar sem mim. Qual vai ser o seu sentimento, irmãos? Com certeza, um sentimento de tristeza, né? Sentimento de perda, um sentimento de vazio. Isso aconteceu quando os discípulos, né, receberam ali de Jesus a notícia de que Jesus ia partir. Só que Jesus não chegou para eles e falou assim: não, olha, eu vou morrer. Não. Jesus chegou para eles e disse: eu vou para o Pai. É necessário que eu vá para o Pai. Eu vou partir, mas não vou deixar vocês sozinhos. Vou deixar outro Consolador, o Espírito Santo, que habita em vós, estará em vós, e é o Espírito da verdade que vai ensinar vocês todas as coisas e guiar vocês a toda a verdade. Então isso só confirma o que a palavra de Deus nos ensina, né, várias vezes. Que o Espírito Santo de Deus, ele nunca vai nos abandonar, ele nunca vai nos deixar. Nós é que corremos o risco de abandonar ele, a presença dele, apagar a chama dele ou entristecer ele, né? E ali, fatalmente também vai apagar a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, irmãos. Levita Vitor, Deus abençoe também em nome de Jesus Cristo. Então, olha só, irmãos, tem um livro, né? Este livro, ele se chama O Deus Esquecido. E este livro que se chama O Deus Esquecido está falando de quem? Do Espírito Santo. Porque muitas vezes o Espírito Santo, ele é esquecido nas igrejas, né? Às vezes lembra-se muito de bênção, de receber a bênção, receber o milagre, receber a vitória. Mas muitas vezes, irmão, se esquece da pessoa do Espírito Santo, do Deus Espírito Santo também, né? Podemos muitas vezes falar muito de Deus, falar muito de Jesus, e temos que falar mesmo. Mas muitas vezes nós podemos correr o risco de falar pouco do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele está habitando dentro de nós. Por isso que ele não pode ser esquecido. Já pensou você passar o dia todo com um amigo do seu lado e não dirigir a palavra a este amigo? Às vezes nós fazemos isso, né? Na correria do nosso dia a dia. Às vezes até mesmo muitas vezes na nossa falta de fé, quando a nossa fé está ali abalada, a nossa fé está pouca, esquecemos de pedir ajuda para o Espírito Santo, falar com o Espírito Santo, dar bom dia para o Espírito Santo, boa tarde para o Espírito Santo, boa noite para o Espírito Santo, agradecer o Espírito Santo, irmãos. Então o Espírito Santo, ele está conosco e ele está em nós. Não pode ser esquecido. Está em dúvida? Pergunte ao Espírito Santo. Está ali indeciso, tem que tomar uma decisão? Pergunte ao Espírito Santo. Está sem direção? Peça ajuda para o Espírito Santo. Está triste? Peça o consolo do Espírito Santo, porque ele não nos desampara, ele não nos abandona. Amém? Dito isso, nós já podemos aqui avançar e nós vamos para o subtópico 3. Olha só. Não vos deixareis órfãos. A palavra grega para órfãos, presente em João 14,18, é órfãos. Quando Jesus morreu, os discípulos sentiram-se órfãos. Deve ter sido difícil aceitar o fato de que o Senhor, o Cristo de Deus, estava morto. Nesta relação pessoal entre Jesus e os seus discípulos, nosso Senhor garantia que eles nunca ficariam órfãos, desamparados ou desprezados. Então é uma garantia de Deus, irmãos. Garantia que mesmo Jesus ali, tendo morrido ali naquela cruz, né, ele não continuaria morto, mas ele não nos deixaria órfãos também, não. Lá em João 14, né, nós estamos estudando aqui o Evangelho de João, nós fizemos até uma pregação, né, falamos aqui em outras aulas também, onde Jesus, consolando os discípulos, ele fala: não vos turbe o vosso coração, não turbeis o vosso coração, não se perturbe, não fique aflito, não fique angustiado, não fique agitado. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Todos conhecem esse versículo, né? Não vos turbe o vosso coração, irmãos. Então, Jesus Cristo estava querendo dizer isso, que nós temos o Espírito Santo para nos ajudar e nos acolher nos momentos de luta, irmãos. Então, olha só o que diz aqui em João 6:44.
Deixa eu ver, peraí, não é esse não. João, deixa eu ver aqui. Ah não, irmãos, eu não anotei, eu não coloquei esse versículo aqui no estudo, mas eu vou citar de cabeça aqui. Hebreus 13, versículo 5, na parte B. Hebreus 13, 5, na parte B. A palavra de Deus vai dizer assim, ó: eu nunca os abandonarei e nunca os desampararei. Então, além de não abandonar, o Espírito Santo também não nos desampara. Ou seja, não vai nos deixar sem ajuda. Todas as vezes que nós pedimos a ajuda dele, clamarmos pela ajuda dele, ele vai estar pronto para nos ajudar. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, fala que o Espírito Santo estava ali colaborando, né? Estava ali contribuindo com os discípulos. Ou seja, nós temos a nossa parte para fazer também. Nós temos a nossa responsabilidade para fazer. Mas nós temos esse ajudador, que é o Espírito Santo de Deus, que está sempre disposto a nos ajudar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então isso nos consola, né? Só essa palavra de Deus, que é fiel e verdadeira, já pode nos consolar. Eu não sei como foi o seu dia hoje, mas desde já sinta-se consolado pelo Espírito Santo. Já sinta-se ajudado, ajudada pelo Espírito Santo de Deus. Hoje, quando eu cheguei do trabalho, minha esposa contou ali um testemunho muito forte, né? Diz que hoje teve consagração. Minha esposa disse que foi ali uma senhora, né? Uma visitante ali para a consagração. E essa visitante, ela disse que está desenganada pelos médicos, irmãos. Nós vamos orar, né? Porque a última palavra vem de Deus. A última palavra não é dos médicos. A última palavra é de Deus. É Deus que sabe de todas as coisas. Mas minha esposa falou, né? Que ela chegou lá e contou a história dela, que está desenganada. Mas ela falou ali, irmãos, que está confiando em Deus, confia em Deus, né? E que ela está ali pronta e que Deus é que sabe e que tudo está no controle de Deus. Ou seja, quem é que pode consolar o ser humano desse jeito, irmãos? O ser humano ali recebendo uma palavra dessa do médico e ainda estava falando, ó: eu confio no meu Deus, minha vida está entregue nas mãos de Deus. Irmãos, humanamente isso não é possível. Quem consegue ter uma notícia, saber que tem uma notícia que está desenganada e ter uma força dessa? Eu tenho um exemplo de uma prima também minha, uma prima de 15 anos, pegou essa doença também, mas todas as vezes que eu ia visitar ela, eu não via ela reclamando, murmurando, se lamentando, chorando, não via. Eu via ela sorrindo, irmãos. E muitas vezes preocupada era comigo, perguntando: William, como você está? Então eu ficava impressionado. Irmãos, é só o Espírito Santo que pode dar esse consolo. É igual na vida de Jó. Jó perdeu tudo. Perdeu eu creio que é a coisa mais difícil que um ser humano pode perder, que é os filhos. O mais difícil não é perder dinheiro, não é perder fazenda, não é perder coisas materiais, nem mesmo perder a saúde, né? Acho que o mais difícil é perder os filhos. Jó perdeu. Mas chegou um momento que Jó, ele falou: Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Outro momento ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará ao meu favor. Então somente o Espírito Santo, irmãos, pode fazer isso. Humanamente é impossível o ser humano ter esse consolo. Somente com a ação do Espírito Santo. Amém? Então vamos aqui avançar para o tópico 2. O Espírito habita os discípulos. Deixa eu só tomar um chazinho aqui e nós já voltamos. O Espírito habita os discípulos. 1 João, capítulo 20, versículo 22. Diz assim: é crucial considerarmos o contexto que envolve os versículos 21 e 22 do capítulo 20 de João. Nessa ocasião, nosso Senhor apareceu ressuscitado e glorificado. Eu destaquei só essa frase aí, né, irmãos? Para a gente aplicar nas nossas vidas. Os irmãos que acompanham os vídeos aí também, né? Pelo Facebook aí, sempre os irmãos vão notar que eu destaco algumas frases, né, que são palavras-chave. Nós chamamos de palavras-chave, né? Então, olha só: ressuscitado e glorificado. Igual a nossa irmã Daniela comentou aqui, né? Jesus, ele é o médico dos médicos, né? Então, essa senhora foi lá na consagração, creio que não foi à toa, né? Foi para nós orarmos também pela vida dela, e a última palavra vai vir da boca do Senhor. Então olha só, irmãos, Jesus, ele foi ressuscitado e glorificado. E nós temos essa promessa sobre as nossas vidas também, né? De ressuscitar no último dia e sermos também glorificados. Vamos ver essas promessas na palavra de Deus?
Olha só, João capítulo 6, versículo 44. Diz assim, ó: ninguém pode vir a mim se o Pai quem me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, da mesma maneira que Jesus foi ressuscitado e glorificado, nós temos também essas duas promessas sobre as nossas vidas. Olha só o que diz agora também, Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Olha o que diz. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Viram só? Vou voltar aqui João 6,44, promessa de ressuscitar no último dia. E Romanos 8, versículo 30, no finalzinho, fala também sobre glorificação. Nós também temos essa promessa de sermos ressuscitados e glorificados, assim como Jesus foi também. Jesus venceu a morte por todos nós. Nenhum de nós somos capazes de vencer a morte. O ser humano, por mais inteligente que seja, por mais tecnologia que tenha, né? Por mais avanço tecnológico, avanço da ciência que tenha, o ser humano nunca conseguiu vencer a morte e nunca vai conseguir. O único que conseguiu vencer a morte foi o nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitando ao terceiro dia. Todos os outros seres humanos que foram ressuscitados pelo poder de Deus. É Ele que dá a vida e é Ele que tira a vida. Ele pode tirar e Ele pode voltar a dar. Jesus Cristo, Ele falou: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou para depois tomá-la de volta para mim. Amém, irmãos? Nosso Deus, Ele venceu e Ele venceu por todos nós. Dito isso, vamos para o subtópico 2 do tópico 2. O sentido de assoprou sobre eles o Espírito. Na leitura bíblica, né, que eu sempre peço para os irmãos lerem antes, né, ficar atento ali às revistas, é sempre importante você ter a sua revista em casa e fazer a leitura, né, porque se a gente for fazer a leitura aqui, a live vai ficar muito extensa. Na leitura bíblica fala sobre esse episódio onde Jesus, ele assoprou o Espírito sobre os discípulos. E isso pode deixar algumas dúvidas, né, irmãos? Mas é importante a gente entender o seguinte: no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele vinha sobre alguns homens ali, alguns homens de Deus, algumas mulheres de Deus. Ele vinha somente sobre algumas pessoas, alguns reis, profetas, sacerdotes, né? O Espírito Santo, ele vinha, mas ele também saía de novo. Ele vinha, habitava aquela pessoa, mas depois saía de novo, irmãos. No Novo Testamento é diferente. No Novo Testamento a promessa é de que nós vamos ser selados pelo Espírito. Ou seja, a partir do momento que ele vai habitar dentro de nós, ele não vai mais nos abandonar. Como eu falei, nós é que podemos muitas vezes apagar a chama dele ou entristecer ele de uma maneira que ele não mais age em nós. Mas abandonar, ele não nos abandona. Então no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre algumas pessoas específicas. No Novo Testamento, a promessa é que ele vai vir sobre todo crente, todo aquele que crê. Mas aqui fala do episódio onde Jesus assoprou o Espírito nos discípulos. E aí pode surgir a dúvida, né? Pastor, mas os discípulos já não tinham o Espírito Santo, não? Então vamos entender melhor aqui, ó. O capítulo 20 do Evangelho de João contém um versículo que gera diversas interpretações teológicas divergentes. Portanto, a expressão presente em João 20, 22 sugere que o Espírito foi soprado para trazer nova vida, indicando uma perspectiva de regeneração dos discípulos, como uma obra do Espírito ocorrida antes do dia de Pentecostes. Então, como esse capítulo aqui ele traz várias explicações diferentes, várias teologias diferentes, né? Nós não vamos aqui nos atentar a essas várias teologias diferentes, não. Às vezes eu assisto alguns debates, eu acho interessante assistir algum debate, né? Um tem uma visão, outro tem outra visão, mas eu gosto de aprender com todos, irmãos. Mas aqui, especialmente na doutrina que a gente aprende, né, que são das Assembleias de Deus, aqui a gente entende que nesse episódio, onde Jesus assoprou o Espírito, né, soprou o Espírito sobre os discípulos, e aqui eu estou resumindo a revista, os irmãos leem as revistas aí,
que vão entender melhor, mas aqui eu estou resumindo para não ficar muito grande. Nós entendemos que nesse episódio onde Jesus sopra o Espírito sobre os discípulos, está falando aqui de trazer uma nova vida, porque esse sopro tem vários significados ali no grego, né? Esse sopro aqui está falando de trazer uma nova vida, ou seja, trazer a regeneração, fazer nascer de novo. Nós sabemos que quando Deus, né, criou ali Adão e Eva, a Bíblia fala que Deus ele modelou ali o homem do barro, do pó da terra, e ali a Bíblia fala que Deus ele soprou o fôlego de vida neste homem, ou seja, deu a vida. Hoje em dia, irmãos, quando nós não temos Jesus, nós temos a nossa vida material, né? A nossa vida física. Mas a verdadeira vida espiritual, nós não temos. Nós temos até uma vida almática, né? Mas a verdadeira vida espiritual, nós não temos. Então, quando a Bíblia fala, quando Jesus foi até Nicodemos, e Jesus falou: ó, Nicodemos, você vai ter que nascer de novo. Aí Nicodemos não entendeu direito, né? Como assim? Eu vou entrar no ventre da minha mãe e depois vou nascer de novo? Aí Jesus falou: olha, aquele que não nascer da água e do Espírito não vai ver e nem entrar no meu reino. Aí depois Jesus falou: ó, o vento sopra e ninguém sabe de onde ele vem. Olha só, irmãos, tá entendendo? O vento sopra, mas ninguém sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Esse vento que sopra é o Espírito Santo. Esse sopro que Jesus deu sobre os discípulos ali é o sopro do Espírito que gera uma nova vida, irmãos. Então, apesar dos discípulos já crerem em Jesus, eles precisavam receber o novo nascimento, o sopro de vida que Jesus soprou sobre eles. E aí a história deles começa a mudar. Pastor, mas aquela história lá de Atos, que o Espírito Santo veio sobre todos, eles falaram em línguas, daqui a pouco a gente chega lá. Então aqui, você memorize isso. Esse sopro de vida foi o sopro da regeneração. O que nós falamos aqui? Que o Espírito Santo ele tem dois papéis principais: regenerar, fazer nascer de novo e empoderar. Dar poder ao crente também. Então esse primeiro episódio foi a regeneração. Amém? Dito isso, nós já vamos aqui avançar. Deixa eu só ver se eu deixei algum versículo. Sim, vamos ler aqui Efésios capítulo 1, versículo 13, irmãos, que é importante também. Olha só, Efésios 1, 13. Diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então tá vendo o processo aí interessante? Primeiro a gente ouve a palavra, e quando a gente crê na palavra, nós somos selados pelo Espírito Santo. Nós somos regenerados. Nós nascemos de novo. O Espírito Santo começa a habitar em nós e o Espírito é o selo. Como antes tinha as cartas ali, né? Os reis escreviam cartas, irmãos. Aí os reis tinham um anel real, né? Este anel real, este anel servia de selo também. Eles pegavam este anel, passavam ali numa cera quente e este anel selava a carta. Quando o anel selava a carta, ninguém poderia abrir aquela carta. Somente aquele que recebia a carta é que poderia abrir aquela carta, irmãos. Então era o selo, era a garantia, irmãos. O Espírito Santo também é a garantia. Quando Jesus voltar sobre essa terra, ele vai buscar todos aqueles que têm o selo do Espírito Santo sobre as suas vidas. Amém? Então, esse processo é essencial para todo cristão. Então, vamos avançar para o subtópico 3. Um episódio anterior ao Pentecostes. Em João 20, 22, também se lê: recebei o Espírito Santo. Essa expressão sugere, como consequência direta da menção, a assoprou sobre eles, indicando que o Espírito Santo habitou os discípulos naquele momento específico. Posteriormente, o que ocorreu em Pentecostes seria uma segunda obra distinta e capacitadora do Espírito, para os discípulos pregarem o Evangelho, começando em Jerusalém até os confins da terra. Então deu para entender, irmãos? Lá em João 20, 22, quando Jesus sopra sobre os discípulos o Espírito, os discípulos estavam ali recebendo o papel regenerador do Espírito. Mas quando os discípulos, no dia de Pentecostes, são batizados pelo Espírito Santo, ali eles estavam recebendo poder. Ali era a obra capacitadora do Espírito.
é o revestimento do poder. Então podemos dizer, irmãos, que todo crente que crê em Jesus é habitado pelo Espírito Santo, e todo crente que crê em Jesus e é habitado pelo Espírito Santo tem que receber também o revestimento de poder para pregar a palavra, para fazer a obra, né? Para se revestir. Como a palavra de Deus mesmo fala, revestir de toda a armadura de Deus, de todo o poder de Deus. Isso é o revestimento de poder que vem também através do Espírito Santo. Então não é só ser habitado pelo Espírito Santo para a salvação, não. É também receber o revestimento do Espírito, que traz também consigo o quê? Os dons espirituais. Os dons espirituais é através do Espírito. Os dons que cada um vai ter, irmãos, é o Espírito Santo que escolhe. Você pode pedir, você pode buscar vários dons. Pedir, buscar, desejar, isso é bom. Mas quem vai escolher é o Espírito Santo. Lá na carta aos Coríntios, a palavra de Deus diz isso, né? Que o Espírito Santo distribui os dons como lhe apraz. Ele distribui a cada um os dons como lhe apraz. Então é o Espírito Santo que sabe quais os dons que nós vamos precisar. Quais os dons que você vai precisar, quais os dons que eu vou precisar. É o Espírito Santo que sabe, segundo o ministério e a missão de cada um. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu creio que quando a gente estiver estudando sobre dons espirituais, nós vamos aprofundar muito sobre isso. Glória a Deus. Mas hoje o foco, né, é mais na pessoa do Espírito Santo. Vamos lá. Tópico 3, já estamos encaminhando para o final. A promessa do Pai no dia de Pentecostes. Deixa eu beber mais um chazinho aqui. A promessa do Pai no dia de Pentecostes. Aí, irmãos, tem essa palavra interessante aqui no subtópico 1. De repente. De repente. O que quer dizer esse de repente, né? O aparecimento de Jesus em João refere-se ao período compreendido entre a Páscoa e o dia de Pentecostes. No entanto, 50 dias depois da Páscoa, celebrava-se a festa da colheita no dia de Pentecostes. Foi ao final deste dia, ainda não concluído, após Jesus ter feito a promessa do recebimento do poder, que de repente ocorreu um acontecimento extraordinário, o derramamento do Espírito Santo. Esse de repente, né, é para mostrar que é obra de Deus, né, irmãos? O ser humano, o Espírito Santo, o ser humano pode se esforçar, não vem pelo esforço do ser humano, né? O ser humano pode desejar sim, pode buscar, mas quando a palavra fala que é de repente, é porque é uma obra do Espírito, é uma obra dos céus. Talvez muitas vezes na sua vida, né, você está ali pensando que algo não vai acontecer, talvez você está ali sem fé, sem esperança, mas o de repente de Deus pode chegar na sua vida. É só você crer na promessa. Jesus, né, depois do dia da Páscoa, Jesus ele prometeu, olha, vocês não saiam de Jerusalém. Vocês fiquem em Jerusalém até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Aí vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Ou seja, os discípulos receberam uma promessa. Segundo estudos, né, e segundo a Bíblia também, foram 500 pessoas, mais ou menos ali, 500 pessoas que receberam essa promessa. Mas, irmão, sabe quantas perseveraram? Continuaram ali orando, crendo na promessa e esperando a promessa? Só 120 que receberam a promessa de Deus. Ou seja, 380 perderam a bênção. Por quê? Porque não esperaram, não tiveram fé, não tiveram paciência, não esperaram pelo cumprimento da promessa. Então, 50 dias depois, onde era comemorada a festa da colheita, onde era comemorado o dia de Pentecostes, veio o Espírito Santo, irmãos, e a promessa se cumpriu sobre aqueles 120 que creram na promessa e esperaram a promessa. Talvez você tenha uma promessa na sua vida, sobre a sua vida, talvez essa promessa ainda não chegou, mas hoje Deus ele está falando. Continue crendo, continue esperando, continue tendo paciência, mas fique na posição que Deus te colocou. Jesus ele falou, ficar em Jerusalém, até que a promessa chegue. Fique na posição, irmãos, até a promessa chegar. Às vezes a promessa demora um pouco, né? Aos nossos olhos, mas ela vai chegar nas nossas vidas. Aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Mas será que nós somos fiéis para esperar? Porque Deus é fiel para cumprir.
mas resta saber se nós somos fiéis para esperar. Então espere pela promessa de Deus, que a promessa de Deus vai chegar na sua vida também. Então aqui fala do derramamento do Espírito Santo. Este derramamento do Espírito Santo é uma promessa que tinha também desde o Antigo Testamento. Isso é importante a gente dizer, porque aqui nós estamos falando sobre o Espírito Santo, e o Espírito Santo, irmãos, ele aparece na Bíblia desde Gênesis até Apocalipse. Lá em Gênesis a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia, mas fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então lá em Gênesis já aparece o Espírito Santo de Deus, né? E lá em Apocalipse, quando você vai para Apocalipse, o Espírito Santo aparece várias vezes novamente, né? Ali fala dos 7 Espíritos de Deus, fala do Espírito Santo, fala do Espírito e a noiva dizem vem. Então, irmãos, veja que o Espírito Santo, ele está em toda a Bíblia. E olha só a promessa do derramamento do Espírito Santo que vem desde o Antigo Testamento. Joel 2, 28 e 29 diz: E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Eu costumo até brincar, né? Aqui tem a categoria dos filhos e das filhas, aqui tem a categoria dos jovens e tem a categoria dos velhos, né? Que terão sonhos. Fico até brincando com os irmãos, né? Acho que é por isso que eu tenho muitos sonhos. Mas, irmãos, aqui é uma promessa que tinha desde o Antigo Testamento. E no versículo 29 diz: E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Por que é importante dizer isso? A promessa do Espírito Santo é para todos. Para todos, irmãos. O revestimento de poder, o novo nascimento, todos que creem, né? Todos que creem. A promessa não faz distinção de idade, porque aqui fala de velhos, fala de velhos, fala de jovens, fala de filhos. Não faz acepção de idade, não faz acepção de sexo, né? Tanto homens como mulheres, crianças, jovens. Todos têm a mesma promessa. E não faz distinção também de classe social. Porque aqui fala sobre os servos e sobre as servas. Então não existe ninguém melhor do que ninguém para receber o Espírito. Não existe ninguém mais poderoso do que ninguém para receber o Espírito. Não existe ninguém mais santo do que ninguém para receber o Espírito. Porque a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estavam, né, da glória de Deus. Então não existe acepção de pessoas. A promessa do Espírito, do batismo com o Espírito, da regeneração do Espírito Santo, do revestimento de poder, a promessa é para todos. Glória a Deus. Então agora nós vamos aqui para subtópico 2 e já estamos encaminhando para o final. E todos foram cheios do Espírito Santo. Todos que perseveraram, né? Todos que creram. Todos foram cheios do Espírito Santo. Observamos que durante o ato de conversão, o Espírito Santo realiza a regeneração. Contudo, desde que se dá esta obra regeneradora do Espírito, é necessário que os salvos sejam cheios do Espírito e revestidos de poder para testemunho do Evangelho. Revestimento de poder é uma vontade de Deus. Olha só o que o apóstolo Paulo fala aqui em Efésios 3, versículo 14 e 16. Por causa disto, me ponho de joelhos diante do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele se colocava de joelhos. E por que causa ele se colocava de joelhos? Versículo 16 diz, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Corroborados é fortalecidos com poder. Então veja que a vontade de Deus é que nós sejamos fortalecidos com poder pelo Espírito Santo de Deus. A vontade de Deus é que todo cristão seja cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo que escreveu, mas inspirado por Deus. Então essa é a vontade manifestada de Deus. Que todo crente seja cheio do Espírito Santo para que a obra que Deus tem nas nossas vidas possam alcançar vidas. A capacitação do Espírito Santo, o poder do Espírito, irmãos, não é para a pessoa aparecer, não é para a pessoa querer ser mais espiritual que as outras, não é para a pessoa dizer que é cheia de dons espirituais, não é para isso. Não é para a pessoa pular, rodar, profetizar, falar em línguas, né, e dizer que é mais espiritual, não é para isso. A capacitação, o poder do Espírito Santo é para nós alcançarmos vidas, é para nós ganharmos almas, é para que a nossa pregação tenha eficácia, para que a nossa oração tenha poder.
irmãos, para que a gente possa colocar a mão no enfermo e curar os enfermos, expulsar demônios, irmãos, profetizar, pregar a palavra, ter o dom de sabedoria, discernimento de espírito, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. São vários dons, né? Como eu falei, ainda nós vamos estudar sobre os dons. Mas, irmãos, isso tudo é para ganharmos almas para o reino de Deus. Amém? Não para aparecermos, porque muitos usam os dons espirituais para querer aparecer para o homem. E quando acontece isso, Deus está longe desse negócio, né? Então vamos aqui, subtópico 3, e começaram a falar em outras línguas. O batismo no Espírito Santo constitui uma experiência profunda na vida dos discípulos, já regenerados em Cristo, e essa experiência não se limitou àquele único dia. O cumprimento da promessa abrangeu toda a igreja nascente naquele momento e todas as gerações futuras até a volta de Cristo. Assim sendo, as línguas mencionadas por Lucas são evidências físicas visíveis do batismo no Espírito Santo. E aqui, irmãos, é importante eu dizer que aqui também tem várias interpretações. Tem a teologia dos reformados, né? Tem a teologia dos cristãos mais tradicionais, tem os pentecostais, tem os neopentecostais, irmãos. Os reformados, os cristãos ali de igrejas reformadas. Então cada um tem o seu entendimento, irmãos. A doutrina pentecostal crê que o dom de línguas é evidência física do batismo com o Espírito Santo. Já os reformados não creem que é necessário falar em línguas para dizer que é batizado com o Espírito Santo, né? Cada um tem o seu entendimento. Mas o mais importante que eu entendo que nós podemos trazer para essa lição, sabe o que é o mais importante? O mais importante, irmãos, que a maior evidência de que a pessoa é cheia do Espírito Santo não são os dons. A maior evidência é o fruto. Os dons não salvam, mas os frutos salvam. Pastor, como assim os dons não salvam? Os dons do Espírito não salvam. Os dons são ferramentas para nós ganharmos vidas. Mas os dons não salvam. Vou provar na Bíblia. Tem a passagem da Bíblia, né, que diz assim, que muitos vão chegar naquele dia diante de Jesus e vai dizer: Senhor, no seu nome eu curei. Dom de cura, né? No seu nome eu profetizei. Dom de profecia. No seu nome eu fiz milagres, maravilhas. Dom de maravilhas. Mas Jesus vai falar: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, era cheio dos dons, mas não tinha fruto. Era cheio dos dons, mas não tinha caráter. Então o que salva não são os dons. O que salva é o fruto do Espírito. E o que é o fruto? O fruto do Espírito é o caráter de Cristo forjado em nós. Muitas vezes a pessoa fica preocupada, né, em ter dons, mas às vezes não se preocupa em ter o fruto do Espírito, o caráter de Cristo forjado. Então não adianta, às vezes a pessoa pode falar milhares de línguas, falar em línguas, mas depois usar a mesma língua para fofocar, para mentir, para difamar. Não adianta nada, né, irmãos? Às vezes a pessoa pula, roda, relampeia, sapateia, mas no outro dia tá tocando o terror no mundão. Não adianta, né? Então veja que não são os dons que salvam. Os dons são importantes, sempre é importante buscar os dons e o fruto. Os dois são importantes e essenciais na vida do cristão. Mas o que salva, a evidência que uma pessoa é cheia do Espírito, é o fruto, é o caráter de Cristo manifesto nela. E aqui, como nós falamos de línguas, né? Ali em Atos dos Apóstolos, eles falaram em idiomas, né? Idiomas. Eles falaram em outros idiomas que eles não sabiam falar. Eles começaram a falar esses idiomas. E as pessoas que estavam ouvindo entendiam nos seus idiomas maternos, né? É como se eu nunca tivesse falado japonês e começasse a falar japonês. Foi isso que Deus fez ali em Atos dos Apóstolos capítulo 2. Mas lá em 1 Coríntios capítulo 12 e até o 14, vai falar também de línguas que só Deus entende. Então nós entendemos que essas línguas estranhas podem ser idiomas humanos, que a pessoa nunca falou, o Espírito Santo capacita para falar, ou idiomas que somente Deus entende. Nós entendemos que existem essas duas categorias de línguas, né? Tem uma palavra que chama glossolalia. Glossolalia é a língua que outros seres humanos entendem também, idiomas. E tem outra palavra que é xenolalia. Aliás, inverti aqui. Glossolalia é a língua que ninguém entende. E xenolalia é a língua que outros seres humanos podem entender também. Eu já até ouvi, né, uma vez eu li num livro, um testemunho. E esse testemunho, irmãos, ele foi verídico, ele foi real. De uma brasileira. Essa brasileira nunca tinha ido a Israel. Essa brasileira não sabia falar hebraico,
mas essa brasileira estava frente a frente com o judeu e o Espírito Santo capacitou ali ela na hora a ela falar hebraico. Ela começou a falar hebraico e esse judeu, quando viu aquela brasileira falando hebraico, se converteu a Jesus, se converteu a Cristo. Essa história não foi um relato bíblico, né? Essa história aconteceu depois que a igreja primitiva foi formada, né? Mas isso realmente aconteceu com uma brasileira. Amém? Para você ver que os dons do Espírito ultrapassam épocas. Não era só no tempo dos discípulos. Os dons estão hoje em dia também disponíveis a todos aqueles que creem em Jesus Cristo, irmãos. E Jesus Cristo é o mesmo que opera antes, hoje e eternamente. Então talvez, muitas vezes você pode pensar assim, pastor, eu queria tanto ter um dom e não tenho. Queria ter aquele dom, queria falar em línguas, ou queria profetizar, ou queria fazer dom de maravilhas e milagres. Talvez você se preocupe com isso. Aí você pode até ficar em dúvida, será que eu tenho o Espírito Santo? Então, irmãos, eu vou ler aqui o último versículo e nós já vamos estar encerrando. Olha só, 1 Coríntios 12, 13. Talvez você pense, será que eu fui batizado com o Espírito Santo? O batismo, irmãos, ele vem em épocas diferentes, viu? A regeneração é assim que nós cremos em Jesus, mas o batismo ele pode vir de repente, em qualquer época, né? Pode vir na sua vida, quem sabe é Deus. Que é o revertimento de poder, né? E cada um vai ter sua experiência, diferente do outro. Então, olha só. 1 Coríntios 12, 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. O que a palavra diz aqui? Todos nós fomos batizados em um Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Isso é o mais importante que nós temos que saber. Amém, irmãos? Dito isso, vamos para a conclusão. E a conclusão diz: a promessa do Pai tem a ver com a regeneração do pecado e com a capacitação do salvo para testemunhar do Senhor Jesus em todos os lugares. Essa promessa perpassa toda a Bíblia, se manifesta completamente em Pentecostes e está presente até hoje para todos os que se arrependem e creem no Evangelho. Então a promessa é para todos que se arrependem e todos que creem no Evangelho. Amém, irmãos? Essa foi a aula de hoje e nós já estamos chegando ao final do terceiro trimestre, né, irmãos? Faltam só, deixa eu ver, lição número 11, né? 11, 12, 13, faltam 3 lições. E na última lição nós vamos ter o sorteio dos brindes aqui, como nós fazemos sempre, mas nós já estamos quase encerrando. Essa foi a lição de hoje. Te espero na próxima lição, que é a lição número 11, que tem como título a intercessão de Jesus pelos discípulos. Amém? Jesus orou por todos nós. Amém, irmãos? Essa foi a aula de hoje. Quero agradecer a todos que ficaram até agora, todos que vão assistir depois também. E que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe o restante da sua semana. Quem quiser visitar o Ministério Segundo o Coração de Deus, quinta-feira temos consagração das 8 às 9 horas da manhã e culto de cura e libertação a partir das 19h30 na quinta-feira. QNO 5, Conjunto G, lote 55, Setoró, Distrito Federal, Brasília. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. E quem crê, digite amém e não se esqueça, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará.
para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar.